E aí o pessoal começou a usar radiestesia pra fazer tratamentos, diagnósticos, como a gente pode dizer? Exatamente isso, Ele foi evoluindo, né? Quando ele chegou no pêndulo, no dual rod, que são as duas varetinhas lá, eles começaram a perceber que da mesma forma que ele mexia, quando ele estava próximo de água ou de minérios, tá? A radiestesia ela foi muito usada durante anos para fazer prospecção mineral, então para você encontrar ouro, para você encontrar pedras preciosas, você também consegue usar a radiestesia. E aí, mais ou menos na Europa, o berço mesmo foi na França, eles começaram a perceber que chegando com o pêndulo perto de pessoas, aquilo também mexia. E aí eles começaram a tentar analisar pessoas. Isso quem dominou na época foram os abades da Igreja Católica. Por incrível que pareça, né? Ou não, né? Mas geralmente o conhecimento fica lá mesmo centralizado. E aí eles começaram a fazer as primeiras análises das pessoas. E aí os abades na época, os padres, eles tinham muito conhecimento de medicina. Eles estudavam medicina, eles estudavam psicologia e eles começaram a usar a radiestesia para isso. E aí eles foram aliando essas duas coisas, né? E aí que chegou nessa radiestesia moderna de hoje, que é uma radiestesia não só para ambientes, mas uma radiestesia para tratamento. Porque você consegue analisar completamente qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer coisa. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, conforme eu chegando com o pêndulo perto das pessoas, percebia que ele mexia também. Por quê? Se ele não estiver perto de ninguém, ele não mexe? Como é que funciona? Não entendi. É porque a radiestesia ela é muito mental. Você tem que pensar numa pergunta, você tem que fazer uma pergunta para o pêndulo responder. Na verdade, o pêndulo ele não responde nada, tá? Pêndulo não é mágico, isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Pêndulo é mágico? Não, pêndulo não é mágico, pêndulo não tem cérebro, pêndulo não tem boca. Ele, coitado, ele é um pedacinho de madeira, como vocês estão vendo aqui. Você não adora o pêndulo. Você não adora o pêndulo, você não reza para o pêndulo, por favor, tá, galera? Você quando for fazer limpeza no do cristal, né? Isso, mas até para limpar o de cristal, basta você tacar ele na água assim, dar uma mexida que já era. Então, assim, não tem misticismo, não tem magia, não tem bruxaria, não tem nada disso. É extremamente científico. Como que funciona? Quando você vai analisar alguém, por exemplo, e você tem uma pergunta mental, você pode falar em voz alta, mas geralmente é uma convenção mental. Quem capta a resposta não é o pêndulo, é você, é o radiestesista. Então, quando eu vou analisar alguém, por exemplo, eu vou te analisar. Quando eu te analiso, a sua energia já me dá a resposta. E isso vem para mim, vem para o meu campo eletromagnético. E eu capto essa resposta no meu campo eletromagnético. Só que a gente não consegue decodificar isso em resposta. A gente não sente. Não. A gente tá o tempo inteiro sentindo, mas a gente não consegue decodificar. É como se uma outra parte do nosso corpo sentisse isso, a parte da gente? Por exemplo, vamos supor que você tá num ambiente e você sente que esse ambiente é pesado. Vocês já sentiram alguma vez? Já. Você vai num ambiente e sente que o ambiente é pesado? Baquinha. A gente tem esse feeling, a gente consegue sentir. É o sexto sentido. Não, a gente é energético, o ambiente também. A gente tem uma aura, essa aura, os ambientes têm aura, as pessoas têm aura, e a sua aura se choca com a aura de um ambiente, exatamente. É por isso que você bate o olho em alguém e fala, não fui com a cara dele. Ou fala, nossa, eu fui super com a cara dessa pessoa, como pode? Nem conheço. É a energia que fala. E é a mesma coisa quando você vai fazer uma análise. Então, se eu quiser saber como estão os seus chakras, por exemplo, não tem como eu olhar assim pra você e falar, nossa, será que o chakra do Felipe tá em desequilíbrio? Não é assim. Não, e por mais que a sua energia esteja dizendo, a sua energia tá enviando essa resposta. E a minha energia tá captando essa resposta. Só falta uma ferramenta. Só que o cérebro não consegue decodificar. E aí, quando essa resposta vem para o campo eletromagnético, ele vai para o sistema nervoso. O corpo capta a informação, vai para o sistema nervoso manda para todos os nervos e os nervos mandam para o pêndulo. A única função desse pedaço de madeira é mexer, só isso. Então ele não dá a resposta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ele não decodifica? Ele decodifica. Então você programa o pêndulo, por exemplo. Para ele responder que sim, ele vai girar para a direita. Eu tô forçando, tá? Para ele responder que não, ele tem que girar para a esquerda. E aí existem vários... Tem um problema com girar? Hã? Tem um problema com girar gigantesco. Você pode girar pra esquerda ou pra direita, pra mim tá pro mesmo lado. Não, eu não consigo identificar, tá ligado? É que ele começa a girar. Você pode fazer o exercício se você quiser. Se você tiver eu tenho meio doença, eu acho. Será que é doença isso?
Eu não identifico porra, não. Eu não identifico porra nenhuma, pra mim tá girando. Se você pegar um pêndulo e tentar fazer ele girar para a direita mentalmente, ele não girar, talvez você tenha problemas em falar sim. Que o direita é o sim. Aham. Se for o contrário, geralmente as pessoas falam, eu não consigo girar para a esquerda. Você também provavelmente não sabe falar não. Então eu sou mureteiro. Tipo Eu isso. vou lá, talvez. Não, você só é burro que não sabe identificar pra onde vai pra esquerda e pra direita. Eu acho que essa explicação é mais... Nada que, né, você não consiga aprender um Ô, dia. Mari, as pessoas que têm aquele lance de sinestesia, O que é sinestesia ainda? por exemplo, Misturar com anestesia, eu já vi vários casos. Eu vi vários casos de pessoas que ela escutam um som Ah, entendi já. e ela enxerga uma cor naquela Aham. frequência, ou então até sente no paladar. Eu tenho áureo É. corra, eu acho que Na fala verdade, sobre isso. quando você enxerga algo, é clarividência. Sim. Então você está vendo, é clarividência. Quando você ouve, é clareaudiência. Sinestesia é a capacidade de você mover objetos com a força do pensamento. Então, isso existe. Existe? Opa, tem um vídeo muito louco de um cara que, com a mente dele, ele consegue fazer um trem andar inteirinho, um percurso assim, tipo, tem um... Um ferrorão. Determinado lá. Uhum. Isso é sinestesia. Caraca, só com a força ali do... Mas aí tem a ver com o lance do pêndulo, do lance da... Na verdade, isso tudo é mental, né? É um tipo de energia também, isso que você quer dizer. São propriedades parapsicológicas. Mas você... Todos temos. Você já tentou desenvolver a sinestesia, algo assim? Pra tentar mover objetos É. com a mente? Não. Não é, mas Já quando é pra movimentar objeto, não é telecinese? Sim, mas isso aqui, tipo, eu não tô movimentando com a força da mente. Ele foi programado, ele só mexe, É entendeu? os seus nervos que ali que tá Isso. interligado ao cérebro, que tá dando... Isso. Ele dá... decodificando a resposta é. que mexe ali. E aí, como que a gente faz análises mais profundas, né? Porque aqui eu te mostrei que pra direita é sim, pra esquerda é não. É. Mas e se eu quiser saber mais? E se eu quiser saber da sua energia? Aí a gente usa gráficos. Então a gente usa vários gráficos e aí quando você faz a pergunta, ele aponta pro gráfico. Então ele mostra, é tal chakra, é tantos por cento. Você trouxe, né? É preciso assim? Você mostra pra nesse gente. nível? É. Pá, cara. Ela fez comigo. Eu Né? fiz com o Felipe. Foi. Ah, legal. E Fiz se, análise. por exemplo, Daqui a pouco a gente você fala tá numa sobre isso. cidade igual Santo Tomé das Letras, que foi praticamente construída uma pedra de quartzo gigante lá, né? Total. Uhum. Faz diferença? Aí ele Não. pula. Ótima pergunta, mas não faz, porque quando você está fazendo uma análise, você está focado no seu objeto de análise. Então, se eu for te analisar, eu vou focar em você e todas as perguntas que eu fizer mentais serão sobre você. Agora, se você estiver andando lá em São Tomé das Letras distraído, vai chegar uma hora que ele vai começar tipo, a rodar e você pode até perguntar o que é. Mas é porque ele detectou algo de muita energia. É tipo uma pirâmide. Quando você chega com o pêndulo assim perto de uma pirâmide, ele começa doidão assim para a direita sem você pensar em nada. Caramba. Porque as pirâmides, elas emitem muita energia. E aí ele capta aquilo. Mano, eu não botava fé que o pessoal falava que Mas São qualquer Tomé tipo de das pirâmide? Qualquer pirâmide. Então vamos supor, se você fizer uma de papel aqui. Também. Sério? Se ela tiver na... Eu ele vai quero ver querer isso aí. fazer. Eu quero... Letras. Tem como identificar presença com pêndulo? Tem. Presença o quê? Espiritual, assim? É isso? É, Você entrar num lugar pra ver se tem alguma presença espiritual? tem. Você já participou de algum... Tô fora. Ah, você Não, mas tem. Não é um trampo que você faz. Não, eu trabalho com pessoas, com relacionamentos, com ambientes, com as principais áreas da vida, mas essa questão espiritual eu não entro. Apesar de gostar muito, eu acho que você tem que ter conhecimento e você tem que saber muito se proteger também. Porque você começa a entrar nessa seara aí, uma seara perigosa. Mas você consegue sim, tem um dos grandes radiestesistas, é o Caffarelli, que inclusive faleceu recentemente, né? Ele era um cara que detectava presença com o pêndulo. Ele ia no rolê e ele falava aqui tem, aqui não tem, aqui sei lá o quê. Então, mas você tem que ter conhecimento, né? Que é... O pessoal que já veio aqui, que faz investigação paranormal, eles têm um aparelhinho Eu de já vi. captar K2, eletromagnético. É, o K2. K2. E aí, conforme a A luzinha lá se mexe, né? A a frequência luzinha, da é luz, isso, né? a luzinha aumenta lá e tal, aí ele fala que aumenta a frequência magnética, que tem algo ali. Sim. Será que o pêndulo funciona mais ou menos da mesma forma? Com certeza, porque o pêndulo ele capta a frequência. Então, se você souber qual é a frequência de uma pessoa viva e a frequência de uma pessoa desencarnada, você já vai saber que ali tem alguém. Sim. E às vezes a gente sente, né? A gente consegue sentir também. Quando a gente tá um pouco mais sensível, a gente sente através da aura. O plexo solar é um dos chakras que ele aumenta esse campo áurico. E às vezes a gente tem até a sensação de direção, né? Do tipo, nossa, eu tô sentindo que tem alguma coisa aqui atrás de mim, mas desse lado aqui, né? A gente consegue
Desse nível sentir. Mas se você tiver conhecimento, você consegue ir lá com o pêndulo, chegar ali na região e confirmar, Tem assim. algo- Você consegue confirmar tudo com o pêndulo. Medir tudo, analisar tudo, quantificar tudo, desde que você entenda sobre aquele assunto. Senão é adivinhação. Isso é uma coisa muito legal da radiestesia, porque senão qualquer um sairia fazendo qualquer coisa. É isso que eu ia perguntar. Se eu pegasse o pêndulo agora aqui e fizesse pergunta pra você, eu conseguiria algo. Não, dificilmente, porque você precisa entender primeiro como que manuseia o pêndulo e você tem que ter conhecimento daquela análise que você está fazendo. Então, às vezes aparece, tipo, gente querendo fazer uma análise mais espiritual nesse sentido. Será que eu tenho algum espírito obsessor? Será que tem alguém acoplado em mim? Falo, olha... Essa não é meu rolê, né? Pra eu fazer isso, eu precisaria estudar sobre isso, eu precisaria ter esse conhecimento dentro de mim, né? A gente não sai analisando qualquer coisa assim ao léu, né? Uhum. Senão vira bagunça também, mas a gente tem que se aprofundar naquilo que a gente tá fazendo. Você se aprofundou mais na parte de materiais, essas coisas, né? Não. Como foi que você falou agora pro Felipe aqui? Energético, terapêutico, né? Terapêutico, é isso, eu errei a palavra. Porque dentro da radiestesia existem várias áreas de atuação. Então existem aquelas pessoas que trabalham só com ambientes, tipo o meu professor. Então ele foi o meu primeiro mentor de radiestesia e o negócio dele é geobiologia. Nossa. Então ele analisa rochas, cristais, ele consegue te falar, por exemplo, se embaixo da sua cama tem um veio de água. Caramba. É muito doido. Se a sua cama, por exemplo... A cama é um exemplo, né? Porque é o mais crítico. Mas se a sua cama estiver em cima de um veio de água, ou você dorme mal, ou você tem, tipo, sonhos conturbados e no longo prazo você ainda pode desenvolver doenças físicas. Então, quem trabalha com essa parte de geobiologia é capaz de analisar se tem gases que são nocivos, tipo gás radônio, se tem fraturas de placas tectônicas embaixo da sua casa, e tudo isso afeta. Tudo isso afeta. Aí tem uma outra parte, uma outra área do pessoal de radiestesia que é só de ambientes. Então é o pessoal de arquitetura, é o pessoal de Feng Shui. É muito legal também. Eu também faço de ambientes. E tem o pessoal que é a parte terapêutica, Que é a sua parte. que é o que eu me aprofundei. Numa